Você já saiu de um confessionário com uma sensação estranha no peito? Não exatamente culpa. Não exatamente paz. Mas algo no meio. Como se tivesse deixado uma frase pela metade. Como se tivesse fechado a porta antes de terminar de falar. Você ajoelha, faz o sinal da cruz, começa a confessar. E, em algum momento, surge aquele pensamento rápido, quase automático. Isso não. Isso é demais. Isso eu não consigo dizer. E então você muda as palavras. Suaviza. Resume. Ou simplesmente cala. Por fora, tudo parece certo. A absolvição vem. A penitência é dada. Você sai. Mas por dentro, algo não fecha. Existe um tipo de silêncio que não é paz. É um silêncio pesado. Um silêncio que queima por dentro, porque não nasceu do descanso, mas do medo. Medo de ser visto como realmente é. Medo de decepcionar. Medo de ouvir a própria verdade em voz alta. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas esse conflito interior, essa guerra entre o desejo de libertação e o medo da exposição, não é algo raro, nem moderno. Ele atravessa séculos. Atravessa almas. Atravessa confissões. Muita gente acredita que o maior obstáculo da vida espiritual são os pecados. Mas não são. O maior obstáculo é aquilo que a gente não diz sobre eles. Porque o pecado reconhecido dói. Mas o pecado escondido sufoca. Há uma diferença enorme entre cair e fingir que não caiu. Entre ser fraco e construir uma imagem de força. Entre chegar ferido e chegar maquiado. E o confessionário, goste você ou não, é o único lugar onde essa diferença se revela com clareza brutal. Ali não há plateia. Não há aplausos. Não há como sustentar personagens por muito tempo. Ou pelo menos não deveria haver. Mas quantas vezes a confissão se transforma exatamente nisso? Um pequeno teatro moral. Um esforço inconsciente para parecer menos quebrado do que realmente está. Uma tentativa de controlar o que Deus pode ou não tocar. Talvez você nunca tenha escondido um pecado inteiro. Mas talvez tenha escondido a profundidade dele. Talvez não tenha mentido. Mas também não tenha dito toda a verdade. E o coração sabe. Ele sempre sabe. Por isso aquela sensação estranha depois. Por isso aquela paz incompleta. Por isso a impressão de que algo ficou aberto, como uma ferida coberta às pressas. Não é Deus te acusando. Não é Deus te rejeitando. É a sua própria alma percebendo que a luz não entrou inteira. Porque a cura só acontece onde a luz entra. Não onde ela é convidada parcialmente. Não onde ela precisa pedir licença para não incomodar. Existe uma mentira muito sutil que muita gente acredita. A de que Deus exige coragem heroica, palavras perfeitas, confissões impecáveis. Não exige. O que ele exige, e aqui começa o desconforto verdadeiro, é verdade. E verdade não é confortável. Nunca foi. Nunca será. A verdade faz a voz tremer. Faz o coração acelerar. Faz o rosto queimar de vergonha. Mas também faz algo que nenhuma mentira consegue fazer. Ela abre espaço para a graça agir por inteiro. Quando você sai do confessionário sem ter falado tudo, não é porque Deus não quis te perdoar. É porque você mesmo, mesmo sem perceber, fechou uma parte da porta. E isso não te torna mal. Te torna humano. Mas permanecer nisso. Permanecer no silêncio escolhido. Aí sim começa o verdadeiro problema. Ao longo deste caminho, você vai entender por que esconder na confissão não protege, aprisiona. Porque suavizar não alivia, prolonga a dor. E porque Deus não pede perfeição, mas algo muito mais difícil e muito mais libertador. Um coração que pare de fugir. Mas antes de falar sobre o que nunca deve ser escondido, é preciso encarar isso aqui, sem pressa, sem defesa. O silêncio que você guarda hoje pode estar custando a paz que você tanto pede em oração. E talvez seja exatamente por isso que você está ouvindo estas palavras agora. Séculos atrás, muito antes de você existir, muito antes deste mundo acelerado, barulhento e ansioso, uma mulher viveu exatamente esse mesmo conflito interior. Não em teoria. Não em livros. Mas na própria carne da alma. Santa Teresa de Ávila conhecia o medo de ser vista. Conhecia a vergonha. Conhecia a tentação de suavizar, de esconder, de negociar com a verdade para não doer tanto. E isso é importante dizer desde já. Santa Teresa não falava da verdade como alguém que sempre acertou. Ela falava como alguém que demorou a ter coragem. Durante anos, ela viveu uma vida espiritual correta por fora, disciplinada,
cheia de práticas religiosas. Rezava, cumpria, obedecia. Mas por dentro, havia algo travado. Ela mesma reconhece isso. Havia orações bonitas, mas pouca transformação. Havia devoção, mas pouca liberdade interior. Havia Deus na boca, mas não totalmente no coração. E sabe por quê? Porque ainda existiam zonas protegidas. Lugares onde a verdade não entrava inteira. Não por rebeldia, mas por medo. Medo de perder o controle. Medo de encarar a própria miséria sem desculpas. Medo de descobrir que, sem máscaras, talvez ela fosse menos forte do que imaginava. Foi aí que Santa Teresa percebeu algo que muda tudo. Deus não se afasta por causa da miséria. Deus se afasta, ou melhor, não consegue se unir plenamente, quando a alma escolhe a mentira, mesmo que pequena, mesmo que bem intencionada. Não porque ele deixa de amar, mas porque a alma se fecha. Ela dizia que a verdade é a base de toda a vida espiritual. Sem verdade, pode haver fervor, pode haver emoção, pode haver até experiências intensas. Mas não há união profunda. E união é exatamente o que Deus quer. Santa Teresa não via a confissão como um tribunal frio, nem como um ritual mecânico. Ela via como um encontro. E encontros reais exigem presença real. Não dá para encontrar alguém levando só metade de si. Não dá para amar e ser amado por trás de personagens. Não dá para ser curado escondendo a ferida mais profunda. Foi por isso que ela foi tão firme, tão direta, tão insistente nesse ponto ao longo da vida. Deus prefere uma alma toda quebrada, mas verdadeira, a uma alma aparentemente correta, mas falsa. Porque a primeira pode ser curada. A segunda escolheu permanecer doente sem saber. Essa frase não é poética. Ela é brutal e libertadora. Santa Teresa não tinha paciência para espiritualidade de aparência. Para discursos bonitos que escondem covardia. Para confissões que aliviam a consciência, mas não transformam a vida. E isso não porque ela fosse dura, mas porque ela sabia, por experiência própria, o preço de adiar a verdade. Ela sabia como a alma se cansa de fingir. Como o coração se esgota tentando sustentar uma imagem. Como a oração perde sabor quando a verdade fica do lado de fora. E quando finalmente ela parou de se proteger. Quando decidiu que não queria mais negociar com Deus. Quando escolheu a verdade inteira, mesmo doendo. Tudo mudou. A oração se aprofundou. A liberdade interior nasceu. A união com Deus deixou de ser uma ideia distante e se tornou experiência viva. E é isso que torna Santa Teresa tão atual. Ela não fala de um Deus abstrato. Ela fala de um Deus que entra onde é deixado entrar. Por isso, quando falamos de confissão à luz do que ela ensinou, não estamos falando de regras frias. Estamos falando de uma escolha interior. A escolha entre continuar se protegendo ou finalmente confiar. Entre usar o sacramento como alívio momentâneo ou permitir que ele seja um lugar de reconstrução profunda. Santa Teresa não romantiza a verdade. Ela não diz que é fácil. Ela diz que é necessária. E talvez a pergunta mais honesta que você possa se fazer agora não seja: o que eu devo confessar? Mas algo muito mais desconfortável. O que eu ainda não tive coragem de dizer? Porque enquanto essa pergunta não encontra resposta, a vida espiritual até pode continuar, mas sempre pela metade. E Deus não criou você para viver pela metade. Existe uma ideia silenciosa, quase invisível, que se infiltra na mente de muita gente quando entra no confessionário. A ideia de que ali é preciso se sair bem. Não errar demais. Não parecer tão fraco. Não escandalizar. Não decepcionar. E sem perceber, a confissão deixa de ser um lugar de verdade. E passa a ser um lugar de controle. Você escolhe palavras. Organiza frases. Ensaios mentais acontecem antes mesmo de se ajoelhar. Você pensa no que vai dizer. E, principalmente, no que não vai dizer. Isso não nasce da maldade. Nasce do medo. Do desejo humano de ser aceito. De não ser visto como pior do que deveria. Mas é exatamente aí que tudo começa a desviar. Porque a confissão não foi criada para expor você diante de um homem. Ela não foi instituída para te humilhar, diminuir ou envergonhar. Ela foi criada para restaurar. Jesus não pensou o sacramento da reconciliação como um palco. Ele pensou como um lugar de cura. E cura não acontece onde há encenação. Santa Teresa era absolutamente clara nisso. Deus não quer discursos bonitos. Não quer performances espirituais.
Não quer confissões elegantes. Ele quer você. Como você está. Sem maquiagem. Você pode entrar tremendo. Pode gaguejar. Pode chorar. Pode não conseguir organizar as ideias. Nada disso impede a graça. O que impede é fingir. Porque enquanto você está preocupado com como vai soar, Deus está esperando o que é. E essa diferença, entre o que você mostra e o que você vive, é o que aprisiona a alma. Não existe união verdadeira com Deus onde há teatro. Não existe cura onde há máscaras. O confessionário, goste você ou não, é o único lugar onde todas elas podem cair. Porque ali, do outro lado da grade, não está apenas um padre. Está Cristo. E ele já sabe de tudo. Ele não está esperando ser informado. Está esperando que você pare de se esconder. Quando você tenta controlar a confissão, algo curioso acontece. Você não está protegendo sua dignidade. Está protegendo sua ferida. E ferida protegida não cicatriza. Pensa nisso com calma. Quantas vezes você já confessou algo real, mas não totalmente verdadeiro? Quantas vezes escolheu palavras mais suaves para não parecer tão grave? Quantas vezes apresentou o pecado como um acidente, quando no fundo sabia que houve escolha? Quantas vezes falou do ato, mas escondeu a raiz? Isso é humano. Santa Teresa nunca negou isso. Mas ela dizia algo desconcertante. Enquanto você estiver mais preocupado em parecer melhor do que é, você ainda não começou a se deixar curar. Porque Deus não se escandaliza com a sua miséria. Ele se entristece com a sua mentira. Não por orgulho ferido, mas porque a mentira impede o encontro. É como tentar abraçar alguém mantendo o corpo afastado. Há contato, mas não há entrega. E Deus não força a entrega. Ele respeita. Respeita tanto que aceita ser mantido à distância. Se essa for a sua escolha. Por isso, a confissão só começa de verdade. Quando a encenação termina. Quando você para de explicar demais. Quando para de justificar. Quando para de se defender. Quando simplesmente diz: é isso. Sou isso. Foi isso. Sem floreios. Sem proteção. Sem negociação. Santa Teresa dizia que a verdade, quando finalmente dita, assusta menos do que a imaginação que a precede. A vergonha antes dói mais do que a vergonha oferecida. Porque a vergonha oferecida se transforma em humildade. E a humildade abre espaço para a graça. A confissão não é um lugar onde você precisa se sair bem. É um lugar onde você precisa ser real. E isso muda tudo. Porque no momento em que você para de atuar, Deus para de esperar. E entra. Existe algo que Santa Teresa tratava com uma clareza quase desconcertante. Sem rodeios. Sem suavizar. Sem linguagem confortável. Todo pecado mortal consciente precisa ser confessado. E não porque Deus precise de um relatório detalhado. Ele não é um fiscal celestial anotando erros. Ele não se surpreende com nada do que você diz. Mas porque a alma precisa nomear a ferida para que ela seja curada. Esconder conscientemente um pecado grave não é um detalhe técnico. Não é uma falha pequena. É uma escolha interior. E aqui é muito importante distinguir as coisas, com calma, sem pânico. Não estamos falando de esquecimento involuntário. Não estamos falando de confusão sincera. Não estamos falando de alguém que não sabia da gravidade. Estamos falando de saber que algo é grave. Saber que deveria ser dito. E escolher conscientemente não dizer. Santa Teresa dizia que isso é como construir uma casa linda por fora, mas sobre areia movediça. Pode até parecer firme por um tempo. Pode até resistir a pequenas tempestades. Mas cedo ou tarde, tudo cede. E não porque Deus é cruel, mas porque a base é falsa. Quando você esconde um pecado mortal, não é Deus quem se afasta. É você quem fecha a porta. É como ir ao médico com uma dor forte no peito e decidir falar apenas da dor de cabeça. O médico pode até ajudar no que você mostrou. Mas a causa real continua ali, escondida, crescendo. E depois você sai dizendo: não adiantou. Não mudou nada. Eu confesso e continuo igual. Mas como poderia mudar, se a ferida principal nunca foi aberta? Muita gente acredita que esconder protege a própria imagem. Mas imagem diante de quem? De um padre que também é pecador? De Deus que já conhece tudo? No fim, a única pessoa enganada é você mesmo. Santa Teresa era direta a ponto de incomodar. Ela dizia que uma alma que esconde pecado mortal na confissão está brincando com fogo.
Não porque Deus vai castigá-la com raiva, mas porque ela mesma está escolhendo ficar fora da graça. E aqui está algo que pouca gente entende, mas que muda tudo. Sem a graça, qualquer crescimento espiritual é ilusão. Você pode rezar, pode jejuar, pode fazer obras de caridade, pode cumprir práticas religiosas com fidelidade. Mas se existe um pecado grave escondido deliberadamente, tudo isso fica oco. Como uma planta sem raiz. Ela até pode parecer viva por um tempo, mas não se sustenta. E quando a tempestade vem, e ela sempre vem, cai. E o mais doloroso disso tudo é que o peso não desaparece. Pelo contrário, o pecado escondido cria um peso invisível. Ninguém vê, mas você sente. Ele aparece no silêncio, na dificuldade de rezar, na sensação de ser impostor ao se aproximar da Eucaristia, na inquietação que não vai embora. Isso não é Deus te condenando. É a sua consciência pedindo verdade, pedindo liberdade. Santa Teresa entendia isso profundamente. Ela sabia que confessar o pecado mortal não é uma exigência burocrática da Igreja. É uma necessidade da alma. Porque enquanto aquilo estiver guardado, você carrega algo que não foi feito para ser carregado sozinho. A verdade dói no momento em que é dita, mas alivia de um jeito que nenhuma mentira consegue aliviar. E enquanto você tenta proteger sua imagem, Deus está tentando te devolver a vida. Mas Ele não reconstrói o que você insiste em esconder. E aqui começa a pergunta que ninguém pode responder por você. Existe algo que você sabe que deveria ter dito, mas escolheu calar? Se existe, não é um sinal de condenação. É um convite. Um convite duro, mas libertador. Porque onde a verdade entra inteira, a graça entra inteira também. Existe um erro muito comum na confissão que quase ninguém percebe. Não é esconder o pecado. É esconder o que dá peso ao pecado. A pessoa até diz o que fez, mas deixa de fora o contexto, as circunstâncias, aquilo que muda completamente a gravidade do ato. Santa Teresa chamava isso de meias-verdades espirituais. E era implacável. Meia-verdade também é mentira. Não porque Deus precise de detalhes desnecessários, mas porque há circunstâncias que transformam a natureza do pecado. Roubar é pecado, mas roubar de quem tem muito não é o mesmo que roubar o único dinheiro que alguém tinha para comer. Mentir é errado, mas mentir para evitar uma fofoca não é o mesmo que mentir para destruir a reputação de alguém inocente. Você percebe a diferença? O problema é que a vergonha empurra a alma para minimizar, para suavizar, para contar a história de um jeito menos feio. E isso acontece quase automaticamente. Não por maldade. Por medo. Medo de parecer pior do que gostaria. Medo de ser visto como realmente foi. Medo de ouvir, em voz alta, a própria responsabilidade. Mas essa omissão não ajuda. Pelo contrário. Ela impede que o confessor, movido pelo Espírito Santo, dê a orientação certa, a penitência adequada, a palavra que realmente toca a raiz. A confissão não é sobre parecer melhor. É sobre ficar melhor. E ninguém fica melhor com a verdade pela metade. Santa Teresa dizia que a luz precisa entrar inteira. Sem filtros. Sem zonas protegidas. Sem sombras escolhidas. Porque onde existe sombra escondida, a cura não chega. Pensa com honestidade. Quantas vezes você já confessou um pecado, mas omitiu que ele foi premeditado? Que envolveu alguém vulnerável? Que foi repetido apesar de avisos claros? Que traiu uma confiança profunda? Essas coisas não são detalhes. São parte essencial da ferida. E escondê-las é, de certa forma, tentar controlar a misericórdia de Deus. Como se você pudesse decidir quanta verdade Ele consegue suportar. Mas Deus não é frágil. Ele não se assusta com a profundidade da sua miséria. Ele já desceu até o fundo do abismo humano. E voltou vitorioso. Não há nada em você que o choque. O que Ele não aceita. Não por orgulho, mas por amor. É a mentira que impede a cura. É como tentar limpar uma ferida, deixando a ponta da lâmina ainda dentro. Dói. Sangra. Mas não cicatriza. Santa Teresa viveu numa época marcada pelo medo religioso. Mas ela não pregava terror. Ela pregava a verdade. E dizia algo profundamente libertador. Deus prefere uma alma arruinada, mas sincera, a uma alma aparentemente correta, mas falsa. Porque a primeira pode ser curada,
A segunda escolheu permanecer doente sem saber. E aqui está a tragédia silenciosa de muitas confissões. Pessoas que saem achando que estão em paz, mas carregando ainda o peso daquilo que não foi dito. Não por esquecimento, mas por escolha. E essa escolha, mesmo pequena, se transforma em uma barreira entre a alma e Deus. Não uma barreira que Deus construiu, mas uma que a própria pessoa ergueu. Palavra por palavra, silêncio por silêncio. A verdade não pode entrar pela metade. Ou ela entra inteira, ou não entra. E sem ela, tudo fica suspenso. A vida espiritual continua, mas sem profundidade. Existe um ponto delicado na confissão que toca diretamente o orgulho humano. Não o orgulho evidente, arrogante, mas aquele mais sutil, mais silencioso, que se esconde atrás da vergonha. É a repetição do pecado. Muita gente confessa o que fez, mas não confessa quantas vezes. Diz às vezes, quando no fundo sabe que é sempre. Diz raramente, quando acontece quase todos os dias. E faz isso não por malícia. Faz porque admitir a repetição dói mais do que admitir a queda. Porque a repetição revela algo que ninguém gosta de encarar. Fraqueza persistente. Padrão. Vício. Uma luta que não está sendo vencida. Santa Teresa via nisso um dos maiores obstáculos ao verdadeiro crescimento espiritual. Não porque Deus se cansa de perdoar, ele nunca se cansa. Mas porque a alma que esconde a frequência não se deixa acompanhar profundamente. É aqui que muita gente se engana sobre o papel do confessor. O padre não é apenas alguém que dá a absolvição. Ele é médico da alma. E como qualquer médico, ele precisa conhecer a condição real do paciente. Se você esconde que aquele pecado não foi um deslize isolado, mas um padrão repetido, um hábito enraizado, uma luta constante, o confessor não consegue te ajudar como poderia. Ele não pode orientar direito. Não pode tocar a raiz. Não pode oferecer os meios adequados. Não pode acompanhar o processo. E você sai do confessionário absolvido? Sim. Mas sai sem as ferramentas para romper o ciclo. É como tomar um analgésico. Quando o problema é uma infecção profunda, a dor alivia por um tempo. Mas volta. Sempre volta. Santa Teresa conhecia isso por experiência própria. Ela não falava como alguém que venceu tudo rapidamente. Ela lutou durante anos com certas fraquezas. E o que a ajudou não foi esconder. Foi expor. Não para ser julgada, mas para ser acompanhada. Ela dizia algo muito forte. A vergonha oferecida a Deus cura. Mas a vergonha que cala aprisiona. Quando você esconde a repetição, no fundo está dizendo: eu dou conta sozinho. E isso parece humildade. Mas muitas vezes é orgulho disfarçado. Orgulho de não querer incomodar. De não querer parecer fraco demais. De não querer admitir dependência. E Deus respeita isso. Ele respeita tanto, que deixa você tentar sozinho. E então o ciclo se repete. Cair. Confessar superficialmente. Sentir alívio. Cair de novo. Quantas vezes você já saiu do confessionário pensando: agora vai ser diferente? E quantas vezes caiu de novo? Dias depois. Horas depois? A frustração cresce. O desânimo aparece. A sensação de mediocridade espiritual se instala. E então surge a mentira mais perigosa. Comigo não adianta. Mas não é verdade. O problema não é a misericórdia de Deus que acabou. O problema é que a raiz nunca foi tocada. Porque você não permitiu. Santa Teresa era radical nesse ponto. Ela dizia que Deus não pode curar o que você insiste em maquiar. E muitas almas vivem anos presas em uma vida espiritual rasa. Não por falta de graça, mas por falta de coragem de dizer tudo. Confissões válidas. Absolvições reais. Mas transformações incompletas. A graça age, sim. Mas não na profundidade que poderia. Porque a porta nunca foi aberta inteira. E enquanto a repetição permanece escondida, a liberdade permanece adiada. Não porque Deus nega, mas porque você ainda não deixou. Agora chegamos ao ponto mais sério. O mais delicado. Aquele que Santa Teresa tratava com sobriedade absoluta, nunca com terror, mas sempre com verdade. Omitir deliberadamente um pecado mortal na confissão não é apenas um erro. É um sacrilégio. Essa palavra pesa. E não está aqui para assustar você. Está aqui para proteger você.
Porque quando alguém entra no confessionário sabendo que existe algo grave que não vai dizer, a confissão não apenas deixa de produzir o fruto que deveria. Ela se torna inválida. E mais, essa omissão consciente se torna um novo pecado grave. Não por esquecimento. Não por confusão. Não por fragilidade humana. Mas por decisão. Isso não é opinião pessoal. Não é rigorismo. É a lógica profunda do sacramento. Os sacramentos não são símbolos vazios. Não são rituais psicológicos para aliviar a consciência. São encontros reais com Deus. E encontros reais exigem verdade real. Não dá para estar meio presente. Não dá para entregar meia alma. Não dá para querer o efeito do sacramento, sem aceitar a sua exigência interior. Quando alguém omite deliberadamente um pecado mortal, está dizendo, com os próprios atos: quero a absolvição, mas não quero a conversão. Quero a paz, mas não quero a verdade. Quero Deus, mas não quero abrir mão do que me separa dele. E isso não funciona. Não porque Deus seja inflexível, mas porque a alma se fecha. Santa Teresa nunca usou isso como instrumento de medo. Ela não acreditava em espiritualidade construída sobre pânico. Mas também nunca mentiu para aliviar consciências. Ela sabia que brincar com o sagrado destrói por dentro. É como tentar consertar uma parede rachada, passando tinta por cima. Por fora fica bonito. Por dentro, a estrutura continua comprometida. E quando o tremor vem, e ele sempre vem, tudo desmorona. Talvez agora uma pergunta esteja surgindo dentro de você. Uma pergunta que dói. E precisa doer. Você já entrou no confessionário, sabendo que havia algo grave que não ia dizer? Já se absolveu antes de dar a Deus a chance de te absolver de verdade? Se a resposta é sim, respira. Isso não é um decreto de condenação. É um chamado. Se houve confissão com omissão consciente de pecado mortal, essa confissão foi inválida. E os pecados permanecem. Mas isso tem solução. E a solução não é o desespero. É a verdade. Voltar. Confessar tudo. Inclusive a omissão anterior. Começar de novo. Não com vergonha que paralisa, mas com humildade que liberta. Existe uma diferença enorme entre cair e se perder. Quem cai, levanta. Quem se esconde, afunda. Santa Teresa não quer que você afunde. Ela quer que você levante. Mas ninguém levanta, sem antes admitir que está no chão. Muita gente passa anos inteiros, com confissões inválidas acumuladas, achando que está em estado de graça, quando na verdade está se enganando. E isso não é culpa do confessor. Ele fez a parte dele. A escolha de esconder foi sua. Diante dessa verdade dura, mas libertadora, existe agora uma decisão: continuar escondendo, ou finalmente se entregar. E antes de qualquer medo excessivo surgir, é essencial dizer algo com clareza absoluta. Sentir medo não é pecado. Tremer não é pecado. Chorar não é pecado. Gaguejar não é pecado. Santa Teresa combatia ferozmente o escrúpulo espiritual. Essa consciência doente, que transforma tudo em culpa, e faz a alma viver em constante angústia. Deus não arma armadilhas. Deus salva. Se você esqueceu algo sem intenção, a confissão não se torna inválida. Se você não tinha clareza sobre a gravidade, Deus leva em conta o coração, não a performance. A diferença está na intenção. E só você sabe qual foi a sua. Deus também sabe. Ele não está esperando para te pegar em erro técnico. Ele está esperando para te abraçar. Quando você parar de correr. Porque a verdade não destrói a alma. Ela a reconstrói. Mesmo quando dói. Chegamos ao ponto onde tudo se une. Onde cada palavra dita até aqui encontra o seu sentido mais profundo. Porque Deus exige verdade total. Porque não pode ser mais fácil, mais rápido, menos exposto? Porque só a verdade liberta. Isso não é frase bonita. É realidade espiritual. A confissão não é um teatro moral onde você tenta impressionar. É uma cirurgia espiritual. E nenhuma cirurgia cura mantendo a infecção escondida. Santa Teresa afirmava com todas as letras: Deus prefere uma alma cheia de miséria, mas verdadeira, a uma alma aparentemente correta, mas falsa. Porque a primeira pode ser curada. A segunda escolheu permanecer doente sem saber. A verdade dói. Ninguém precisa mentir sobre isso. Dói admitir o que você gostaria de esquecer.
Dói reconhecer que você não é quem pensava ser. Dói olhar para a própria miséria sem desculpas. Sem justificativas. Sem maquiagem. Mas essa dor dura um instante. A mentira dura uma vida inteira. Porque a mentira não cura. Ela apenas disfarça. E com o tempo, você se acostuma tanto ao disfarce, que esquece quem realmente é por baixo dele. E aqui está a tragédia maior. Viver uma vida inteira sem nunca ter sido amado de verdade. Porque o amor verdadeiro só alcança o você verdadeiro. Se você só mostra máscaras, só máscaras serão amadas. Santa Teresa entendia isso porque viveu isso. Ela passou anos numa espiritualidade morna, cheia de orações bonitas, mas sem profundidade real. Até que um dia algo quebrou. E ela decidiu que não queria mais fingir. Queria Deus de verdade. E para ter Deus de verdade, precisava ser verdadeira. Foi aí que tudo mudou. Quando você para de se proteger e simplesmente se entrega, algo acontece. A graça que antes batia na porta e não conseguia entrar, finalmente invade. E invade com força, com fogo, com um amor tão intenso, que você se pergunta: como conseguiu viver tanto tempo sem isso? Mas a porta só abre quando a verdade entra. Talvez você já tenha experimentado isso. Aquela confissão em que você disse tudo, sem esconder nada, mesmo tremendo, mesmo chorando. E depois, a paz. Não uma paz barulhenta, não uma euforia emocional. Uma paz silenciosa, profunda, como se um peso invisível tivesse sido retirado. E você nem sabia que estava carregando. Santa Teresa chamava isso de liberdade interior. E dizia que sem ela, não existe crescimento espiritual verdadeiro. Pode haver prática religiosa. Pode haver devoção. Pode haver emoção. Mas união verdadeira com Deus só nasce da verdade. Se você nunca experimentou essa paz, não é porque Deus não quis dar. É porque talvez você ainda não tenha aberto espaço. E este é o momento. Não amanhã. Não quando a vergonha diminuir. Porque a vergonha não diminui sozinha. Ela só diminui quando é oferecida. E o confessionário é o lugar onde você pode oferecer a sua vergonha a Deus e sair livre dela. Não ignore esse chamado. Cada dia que você adia é um dia a mais vivendo com metade da graça que poderia ter. E a vida é curta demais para ser vivida pela metade. Este ensinamento não é para te afastar da confissão. É para te convidar a voltar. Mas voltar de verdade. Não com medo de errar tecnicamente, mas com desejo de ser curado profundamente. Deus não espera palavras perfeitas. Ele espera o seu coração. Santa Teresa nos ensina que uma confissão bem feita não destrói a alma. Ela reconstrói. Mesmo que você saia ainda fraco, ainda lutando, ainda imperfeito. A graça não espera a perfeição para agir. Ela age onde a verdade entra. E quando entra, nada fica como estava. Ela vira tudo do avesso. Destrói o velho. Constrói o novo. E você sai dali diferente. Não porque se tornou perfeito, mas porque se tornou livre. O confessionário deixa de ser lugar de medo e se torna lugar de ressurreição. Cada confissão sincera é uma pequena Páscoa. Você morre para o que era e ressuscita para o que Deus sempre quis que você fosse. Isso não é poesia espiritual. É experiência viva de quem vive os sacramentos, não como obrigação, mas como encontro. Se você está carregando algo que nunca disse, se existe um peso no peito que não vai embora, se há uma confissão passada que você sabe que foi incompleta, não espere mais. Volte. Não com vergonha que paralisa, mas com humildade que liberta. Diga tudo. Mesmo que doa. Mesmo que você chore. Mesmo que pareça impossível. Porque do outro lado dessa dor está a paz que você sempre procurou. Deus não pede perfeição na confissão. Ele pede verdade. E quando você oferece verdade, Ele oferece tudo. Se estas palavras tocaram o seu coração, se você sente que esse caminho de verdade e liberdade é o que você busca, eu te convido a continuar caminhando comigo. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, não para alimentar medos, mas para aprender a viver a fé com verdade, profundidade e liberdade interior. Santa Teresa nos deixou um caminho, não de terror, mas de verdade. E a verdade, mesmo quando dói, cura para sempre.